Vocês se lembram da jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, que foi presa em flagrante após ter chamado Gabriel Galuzzi Saraiva de bicha nojenta e pobre? Pois é, ela foi liberada da delegacia, chegou no prédio onde reside e proferiu mais insultos homofóbicos contra um vizinho que também registrou a cena. É isso, né? Certeza de impunidade que realmente ela teve aí. Bom, vamos debater mais sobre esse assunto, trazer esse contexto completo para você agora no Plantão do Meteoro. É aquela coisa, né? Quando você tem uma vida econômica tranquila, quando você é branco, quando você não é periférico, é uma certeza de impunidade absurda, Dai. A Daiane Oliveira tá aí na tela para contar essa história pra gente com o arroba ali, ó, arroba Daiane J. Oliveira, para você seguir a Dai em todas as redes sociais. E o meu arroba aqui, ó, arroba lu.junior, para me seguir também, se você quiser. Vamos lá, Dai. Pois é, Lu, quando a gente imagina que já viu de tudo, aparece ainda casos como esse, né? Então, o fundo do poço, ele no Brasil, ele tem um fundo falso, que ele piora, né? Você chega no fundo e ainda tem um alçapão lá que piora, você desce ainda mais. E o caso dessa mulher é isso, né? A gente comentou ontem aqui, eu estava com Sofia comentando sobre a Adriana Catarina Ramos de Oliveira, que é uma idosa de 61 anos, ela já é considerada idosa, mas ela não é idosa para cometer determinadas calúnias, violências contra outras pessoas. E isso a gente pode falar porque são frases que ela profere mesmo, então gravadas. Ontem a gente falou sobre o Gabriel Galuzzi, que ela foi presa em flagrante após chamá-lo de bicha nojenta e pobre. Se der tempo, a gente coloca no final desse vídeo mais uma vez o que ela falou. Só que quando ela foi liberada, ela voltou para casa, ela continuou atacando desse caso aí, na casa, né, onde ela mora, no prédio onde ela mora, ela atacou os vizinhos. 3 vizinhos foram violentamente atacados com palavras palavras homofóbicas, obrigada, me fugiu a palavra. Homofóbicas, ela foi extremamente violenta com esses rapazes. Eu vou te pedir, eu não vou nem prolongar muito, eu vou te pedir para colocar o que ela fala, porque é um absurdo dos absurdos. Nesse vídeo aí foi gravado no corredor, no momento em que ela entra no elevador, e a gente vai entender o contexto até o final desse corte. Por favor. Vamos fazer musculação para dar o... Foi na internet, boiola depilada. Olha o lixo que foi preso no final de semana. Boiola depilada, boiola depilada. Isso aí. Dá o boiola. Dá o boiola. Boiola depilada, ó, dá o boiola. Esse foi o lixo que foi preso no final de semana e não foi dá o boiola. É isso aí. Boiola depilada. É um lixo mesmo ser humano, né? Você deveria ter vergonha, mulher nessa idade, falando esse tipo de coisa. Você não tem nem pinto. Isso é vergonhoso. Você não tem nem pinto. Vergonhoso. Você não tem nem pinto. Olha o lixo que foi preso. Boiola depilada. Esse lixo foi preso e não aprendeu. Boiola. Boiola. Lixo. Boiola. Um lixo de ser humano. Nem dá pra dizer que isso é ser humano, né? Olha lá, a cara. Nojenta. Podre. Eu quero dar o... Eu quero dar o... Querendo mesmo. Eu quero dar o... Só que não tem quem coma, né? Boiola. Quem que vai querer comer um lixo desse? Ninguém. Você tá querendo você tá querendo voltar pra cadeia, sua imunda. Você é uma imunda. Você é uma imunda. Graças a Deus que você tá indo embora. Graças a Deus. Olha a gaiola das ela tá querendo voltar pra cadeia. Imunda. De drywall? O que foi? Os 3 fazem sexo a noite inteira. Me respeita. Me respeita. Você não faz sexo? Com quem? Com homossexual. Nossa senhora. Lixo mesmo, né? Fala. Você é ridícula. Sexo a noite Os inteira. 3. Os 3 você tenha respeito. Tenha respeito. Fala Imunda. umas coisas feias. Você fala coisas lindas, maravilhosas, né? Chama as pessoas de macaco. O que foi? Ah, meu Deus. Eu vou fazer Minha Nossa Senhora. E Lu, não melhora, tá? Eu vou te pedir para colocar o segundo vídeo logo na sequência. Porque essa mulher, ela senta ali na recepção do condomínio e ela continua proferindo violências contra esses homens.
rapidinho, né? Além de absurdo, chega a ser inacreditável, né? Inacreditável o papel que a pessoa se presta a ser tão... Bom, meu advogado tá falando para eu não continuar. Parada gay, catando latinha elétrico, empurrando o trolete, esse ninguém quer. Agora esses aqui, tudo depilado, tudo, entendeu? Ainda faz sexo a noite inteira com bobagem. E eu tenho que ouvir. É esse tipo de coisa. Tá bem. Tô aqui na portaria e os 3 estão aqui. Eles ficam me filmando, Deus do céu. De drywall? O que foi? Os 3 fazem sexo a noite inteira. Me respeita. Isso. Com quem? É isso. A gente não precisa ver até o final, não, porque não melhora, pelo contrário, só piora. Quando você fala sobre esse papel, é um papel desprezível, porque essa pessoa é uma pessoa acostumada com ódio. E aí eu vou te pedir para colocar a entrevista para o UOL, que dessas pessoas agredidas, vizinho dessa mulher, é o Gustavo. Ele deu entrevista para o UOL, inclusive, é mais uma queixa-crime contra ela que vai acontecer. Ele informou que foi a delegacia, prestou a queixa-crime na Polícia Militar, mas precisava... Não, na verdade, ele fez um boletim de ocorrência na Polícia Militar e prestou a queixa-crime hoje na Polícia Civil, e ela certamente vai receber, sim, um processo. E ele comenta um pouco sobre como essa mulher é dentro do condomínio, para a surpresa de 0 pessoas, porque, logicamente, quem faz isso na rua, com vizinhos no condomínio, também seria capaz de fazer o que ele disse que ela faz. Vou te pedir para mostrar, por favor. A gente mora no mesmo condomínio, ela inclusive é minha vizinha de parede, então eu encontro ela praticamente todos os dias, e essas ofensas elas não começaram hoje. A gente mora lá desde janeiro, eu e os meus amigos, e desde a época em que ela mudou, tem cerca de 2 meses, 1 mês e meio, ela vem proferindo palavras de baixo calão, ofensas homofóbicas, ela destrata todos os funcionários do condomínio. Existem relatos até dela, ela é uma pessoa que supostamente é debilitada e anda com uma muleta, e existem relatos dela bater com essa muleta em funcionários do prédio. Então, assim, ela é uma pessoa que é muito difícil de conviver e de lidar. Em resumo, como começaram os ataques? Esse vídeo que está aparecendo aí na tela, ele foi gravado pelo meu amigo que mora comigo no apartamento. Ela começou a gritar, simplesmente a gente não sabe o motivo, e ele abriu a porta do apartamento e pediu para que ela tivesse respeito. Ele estava trabalhando ali, tendo uma rotina de home office, como ele tem todos os dias, e ela, vendo ele, começou a falar palavras homofóbicas, chamou de bicha, gay, enfim, todos esses xingamentos que a gente consegue visualizar nos vídeos que estão nas redes sociais. E aí, a partir disso, ele acionou o elevador e ele ia descer para poder prestar uma queixa na administração do condomínio, né? Porque a atitude dela é inadmissível. Nesse mesmo momento, eu e um outro amigo, nós estávamos na recepção do prédio, recebendo encomenda, e aí virou um alvoroço, né? Porque outros moradores se juntaram ali, os funcionários do prédio, a própria administração, e virou esse show de horror com todas essas imagens que estão expostas nas redes sociais. E a gente sabia que ela era reincidente, ela tinha acabado de ser solta, são essas imagens que aparecem agora aí, por conta dela ter proferido o mesmo crime lá no shopping em Iguatemi. Não, e isso que é muito impressionante, né, Gustavo? Porque nem mesmo ela ter sido presa intimidou ela de continuar fazendo isso. Você questiona ela no vídeo isso, né? Exatamente. E ela faz assim sem pudor nenhum. Então ela pede para gravar, ela pede para ser exposta, ela fala para colocar nas redes sociais. Então é realmente uma pessoa que acha que as coisas não têm consequência e que vai passar impune, sabe? Lu, mas Coisa ela tá absurda. certa. Ela tá certa, não tem consequências. Quando ela foi presa no sábado no shopping Iguatemi, em São Paulo, ela foi liberada no domingo. Por isso que ela segue esse tipo de atitude. Quantas pessoas, inclusive, já não podem ter sido ofendidas por essa mulher por determinados medos? E aí, por exemplo, funcionário do condomínio, por receio de denunciar uma moradora e depois ser penalizado, perder o emprego. Quantas pessoas já não podem ter sido agredidas por ela e não foram para a delegacia e não deu em nada? Então, assim, primeiro, eu vi até algumas pessoas comentando aqui, essa pessoa pode precisar de ajuda. Gente, quem não tem condição de viver na sociedade, não deve viver em sociedade.
precisa viver, então, na reclusão. Primeiro ponto, eu não tenho pena alguma de uma pessoa que não tem condição de viver em sociedade. Se ela não consegue civilizadamente conviver com outras pessoas, ela pode se manter reclusa. Compra uma casa no meio do mato, não dá bom dia para ninguém, planta o que precisa comer, sabe? Pode viver reclusa lá longe de todo mundo, mas no momento em que ela vive em sociedade, ela precisa respeitar as regras e as leis. E não existe idade máxima para ser presa. Ela já foi presa no sábado, ela deveria, né, logicamente, o entendimento da justiça deve ter sido que ela não oferecia risco, mas no dia seguinte, a sua soltura, ela faz o quê? Ela volta a cometer mais ataques homofóbicos, que é crime. Então, essa moça, essa senhora, essa idosa, ela precisa ser parada de alguma forma, até inclusive para a proteção dela mesma, porque em algum momento uma pessoa ofendida, uma pessoa agredida, pode também se tornar um algoz dela. Vai que ela resolve bater com essa muleta em alguém também para se defender, acontece alguma coisa pior com ela. Então, até como uma forma de defesa dessa própria senhora, eu estou rodando pela defesa da senhora que está proferindo ataques, viu, Lúcio? Ela precisa ser parada. É o mínimo que pode acontecer com uma pessoa como essa. Infelizmente, mais um caso que acontece, não é o único. O judiciário já informa, né, os jovens, né, os 3 que foram agredidos, informam que vão seguir com o processo, medidas cabíveis contra essa mulher. A gente espera também que o rapaz que foi ofendido no Iguatemi, além da ação criminal, junto com o boletim de ocorrência, também mova uma ação civil para que essa mulher, já que ela tem dinheiro, indenize as pessoas que ela começa a proferir essas ofensas. É isso, Lúcio, deprimente, né? Deprimente. E o que me causa espanto é como a nossa justiça, nesse caso, é muito frágil, sabe, Dai? Porque é um caso de homofobia, claríssimo. É um caso de perturbação do sossego também. Tem vários pontos que poderiam ser imputados aí nesse caso. Agora, ela é uma pessoa idosa, né? Ela pode, talvez, alegar, sei lá, problemas, algum tipo de transtorno mental ou algum problema físico ali que ela está com a muleta. Enfim, né? Não é a primeira vez e não vai ser a última que uma pessoa cheia de privilégios causa transtorno para outras pessoas, especialmente em prédios, condomínios, né? Que não sei se você que está nos assistindo já teve um problema nesse sentido. Eu já tive um problema com uma pessoa que era idosa e que transformava minha vida num inferno num prédio, né? E não havia absolutamente nada o que fazer contra ela. Nada. Né? Ela cometia as barbaridades, assim como essa senhora aí, não no mesmo nível, né? Mas também cometia barbaridades. E é caso de você chegar na delegacia e o delegado falar: olha, eu posso chamar ela aqui, mas é isso que vai acontecer. Né? Você pedir para ter algum tipo de sanção contra essa pessoa no prédio e o síndico fala: olha, a gente pode dar uma multa, alguma coisa assim, mas não podemos expulsar ela, enfim. De qualquer forma, é sempre muito custoso em relação a estresse, em relação a até mesmo questão mental de quem está sofrendo com esse tipo de caso, né? Então, como que os meninos ali vão conseguir trabalhar em paz, vão conseguir viver em paz, né? Vão conseguir receber uma visita, sendo que tem esse karma ali perto deles incomodando, né? É triste, porque como a Dai falou, é viver em sociedade. Se você não sabe viver em sociedade, você se mudou para um prédio, primeiro, né? Você chegou depois. Mas ok, se outras pessoas estivessem te incomodando, isso não daria direito das pessoas te incomodar. Mas você chegou depois e você está incomodando. Se você não consegue viver em sociedade, vai buscar um lugar bem longe de ter que conviver com outras pessoas, sabe? Mas não fique incomodando pessoas que nunca te fizeram absolutamente nada. Né? Pelo menos é o que a gente tem visto aí em relação aos relatos nesse caso. Triste, Dai, triste, porque não vejo um futuro em que algo de muito efetivo seja realizado contra essa senhora. Vamos torcer para que eu esteja errado. Mais algum ponto, Dai? Vamos realmente torcer para que nós dois estejamos errados aí, né? Porque eu também não acredito em uma sanção muito grave, mas vale lembrar que homofobia é crime
e essa pessoa não deveria estar vivendo em sociedade. É isso. Perfeitamente. Olha só, antes de ir embora, vou convidar a Dai para fazer um convite aqui para vocês. Na tela para vocês, o novo telescópio aqui do Meteoro. Sobre o que a gente vai falar disso? Aqui, nesse telescópio, a gente vai falar sobre a maioria que formou-se aí para derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal. Será que isso de fato vai ajudar a regular as redes sociais, ajudar a regular as big techs, ou será que é uma medida aí desesperada de uma corte diante de mais completa falta de regulação do Congresso Nacional, que não tem interesse, né, Dai? O Congresso não tem interesse em regular rede social, big tech, nada, especialmente no Congresso cheio de extrema-direita, né? Exatamente, é um terreno fértil para que eles se elejam com fake news. Exatamente. Bom, vamos ver se isso aí é um sopro de esperança ou se é só uma medida paliativa. No telescópio você descobre tudo isso. E a gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.